O comunicador Felipe Neto comentou a revelação do site Congresso em Foco de que o nome dele aparece na lista de 239 termos proibidos pela Caixa Econômica Federal de aparecerem em páginas em que sejam exibidos anúncios do banco, patrocinados pelo banco. Vamos ver a reação do Felipe Neto nas redes sociais, ele comentou aí esse assunto. Estou sem palavras, disse ele. A Caixa, sob comando bolsonarista, proibiu os veículos que recebem algum centavo de patrocínio da empresa de citarem meu nome. A ordem para as agências é punir qualquer página que cite meu nome e outros termos, como suicídio ou pornô. Quer dizer, colocou aí Felipe Neto ao lado dessas palavras. Bom, a oposição abriu uma representação contra a presidente da Caixa, Daniela Marques. A atual presidente assumiu o cargo há pouco tempo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o líder na minoria, o deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite para o senhor. Bom, quero entender sobre essa representação, não é? Qual que é o objetivo dela e também sobre essa postura aí da Caixa de colocar termos proibidos e, entre eles, o nome de comunicadores, como o caso do youtuber Felipe Neto. Boa noite, Diego. Prazer estar contigo, com todos aí do UOL. Agradecer o convite, estamos à disposição. Um absurdo, literalmente um absurdo, o governo tentando controlar o que veículos, órgãos de imprensa vão falar. Você tem aí não só o Felipe Neto, um comunicador que fala com milhões de pessoas, mas palavras como Congresso Nacional, presidente do Brasil, e outras, quer dizer, PT, e outras mais, quer dizer, não tem sentido algum. E se falarem essas palavras, se mencionarem, serão punidos, tendo ali os seus anúncios suspensos, quer dizer, literalmente algo que só existe em governos autoritários, governos que querem controlar os órgãos de imprensa, que querem fazer a sua censura. Nesse caso, é censura imposta de maneira muito objetiva, muito clara, e ainda disseram, se fizer, retiramos o dinheiro. Ora, isso é crime, no mínimo uma improbidade administrativa, por isso que nós entramos hoje numa representação procurador-geral para que apure a conduta da presidenta da Caixa e quem mais ali tiver responsabilidade sobre isso. Tem que dizer o porquê fizeram isso. Nós estamos à véspera de uma eleição, 2 meses, e está tirando termos ali que interessa ao cidadão no dia a dia, ter informação, que serão notícias, seja o presidente Jair Bolsonaro, seja o presidente Lula, seja outros pré-candidatos, assim como outros partidos e próprio Congresso Nacional, enquanto instituição, órgão público, poder legislativo. O senhor pretende convocar ou convidar a presidente da Caixa a dar explicações, a comparecer à Câmara, por exemplo, deputado? Sim, tem que ir lá minimamente. Vamos amanhã ter uma reunião com os líderes da oposição, porque não dá para achar que isso é algo normal, não podemos banalizar. É algo muito grave, uma censura imposta, tendo o dinheiro, os anúncios como moeda de troca de imposição, nesse caso de imposição, diria, de controle, e tem que dizer o porquê fez isso. Nós não estamos tratando de algo habitual, de algo normal, ainda mais diante de um governo que tem áreas autoritários. E aí, como o senhor citou, outros nomes, outros termos estão proibidos, digamos assim, é algo próximo à censura mesmo, como o senhor classificou. Total, nós estamos aqui, vou dizer um exemplo, primeiro de órgãos públicos. Governo federal, presidente do Brasil, presidente é a presidência da República. Então, eles fingem que controlam aquilo que interessa ao governo, mas, na verdade, quer impedir que críticas sejam feitas. Senado Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não há sentido algum. Aí vem Marielle Franco, que foi assassinada, que precisa chegar claramente ali aos seus mandantes. PT enquanto partido, o que mais? Bom, o Felipe Neto já falamos, e outros nomes aqui, são mais de 200 nomes, foram citados, até o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que faleceu, está na lista das pessoas que não podem ser citadas. Quer dizer, o que está por detrás? O vice Hamilton Mourão, quer dizer, está com medo do Hamilton Mourão receber crítica.
o candidato a vice-presidente Alckmin, não pode citar o nome do Alckmin, é de interesse público, se porventura tiver um fato que gere notícia, onde tem a participação do Alckmin e outras pessoas mais, né? Então, é algo... Olha, não dá para entender. Lewandowski, ministro do STF, qual a lógica de não poder noticiar algo do ministro do STF? Então, é censura absoluta, e tem que ser investigado, tem que ter apurado, e não podemos permitir que isso prospere, a censura. Essa reportagem foi publicada primeiramente pelo site Congresso em Foco. Em resposta ao Congresso em Foco, a Caixa informou depois da publicação da reportagem o seguinte, que a medida mencionada é uma prática de mercado que visa tão somente a isenção e a proteção da marca, preservando a imagem da instituição ao realizar sua inserção em conteúdos aderentes à estratégias mercadológica e negocial do banco e ao seu planejamento de marketing. E aí destaca que medidas de preservação da marca também constam em cartilha da Controladoria Geral da União, cita outras também. Ressalta ainda que a contratação de mídia publicitária é intermediada pelas agências de propaganda contratadas conforme previsão contratual na legislação. Bom, mas fato é que especialistas ouvidos pelo site, isso não é permitido, né? Viola a prática, viola a Constituição Federal em relação à liberdade de informação. A ABI também, a Associação Brasileira de Imprensa, também criticou essa medida, deputado. Ô Diego, só para ter algo muito claro, objetivo, de que não é isso que eles falam, porque eles fizeram escolhas. Por exemplo, o nome do Ciro Gomes está aqui. Quer dizer, qual o problema em noticiar uma notícia que envolva o pré-candidato Ciro Gomes? Seja crítica, seja favorável. Qual está o nome do Ciro Nogueira, do ministro Ciro Nogueira? Quer dizer, não estão de todos os ministros, estão de alguns. Não estão de todos os pré-candidatos a presidente, estão de alguns. Qual o sentido de impedir o nome da Zambelli e do Flávio Bolsonaro, do senador, filho do presidente, e de uma deputada aliada do presidente? Não estão todos deputados. Então, se fosse um padrão, seria um padrão de maneira objetiva, né? E não é isso. Não é um padrão objetivo. Nós estamos tratando de escolhas. E coloca o nome de pessoas do governo para evitar críticas a eles, e aí coloca o nome de pessoas da oposição só para dizer que, em tese, é algo isento. Na verdade, é um controle, há uma censura, há uma violação da Constituição Federal que permite a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação plena. E a Caixa está dizendo, se não fizer o que eu quero, eu corto o anúncio. Ora, os órgãos de imprensa fazem os seus trabalhos, seus anúncios, e tem ali também a verba publicitária para isso, né? Todos, sem exceção. Então, ali é um controle que eles querem fazer, nós não podemos permitir.